Esse é aquele meu momento pós-caminhada, onde trago as reflexões, onde reflito, né? E no presente resolvi gravar algumas dessas reflexões para postar aqui para os meus amigos, para os meus conhecidos, e por ensinamento de como fez o meu próprio mestre, Jesus Cristo. Em todo o relato bíblico, você não vai ver ele insistindo com alguém. Não, você tem que me seguir, você tem que vir. Você não vê essa insistência. Então, de início, eu já te relembro dessa liberdade que você tem de assistir ou não o meu vídeo. E isso não interfere em nada na nossa amizade. Eu não tenho nem ferramenta de controle para saber quem começou a assistir e saiu no início. Mesmo que tivesse, eu não teria esse interesse. Porque o meu interesse nessa mensagem é trazer uma reflexão para você de algo que eu aprendi e que serve de bem para mim, que talvez possa servir de bem para você. Eu tenho certeza que vai servir de bem para você. Fazendo bastante calor esses dias aqui em Porangatu, então logo após a corrida, principalmente hoje, o sol tá bem grande. Deu até sinais de chuva e tal, mas não choveu. E o calor tá bem grande aqui. A região já é quente por natureza. Mas a mensagem, a reflexão que trago hoje é sobre, se eu colocasse um título, talvez eu vá colocar, Deus, ele não força a aproximação. O que eu quero dizer com isso? Muitas coisas e comportamentos que podem servir para o nosso relacionamento com Deus e de Deus conosco, nós podemos aprender na natureza e nós podemos aprender com a nossa própria convivência uns com os outros. O relacionamento com Deus seria, no caso, uma amizade. É uma amizade. Mas, diferentemente do que ocorre com os nossos amigos, às vezes temos alguns amigos que deixamos de ver por um mês, um ano, 2 anos. Em alguns casos, esse grande período sem um relacionamento interfere, a amizade termina, porque o ser humano ele não é estático, ele vai mudando com o passar do tempo, e às vezes a pessoa se tornou uma que você não tem interesse em continuar a amizade, ou talvez você mesmo se tornou alguém que a outra pessoa não tem interesse em continuar aquele relacionamento com você, aquela amizade. Eu não estou dizendo que um ou outro se torna mal, não. Às vezes tornou um tipo de pessoa que a outra não tem interesse. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, eu creio que esse distanciamento da amizade não interfere. Às vezes depois continua, reaproxima novamente. E com Deus, e essa mensagem ela é impactante porque não tem a ver com o tempo em que você serve a Deus. Talvez você tenha 30 anos que serve a Deus e está sofrendo por algo sem ter a compreensão do que seja, e você vai compreender agora. Eu compararia o relacionamento com Deus, o início do relacionamento, como 2 amigos se conhecendo. Imagine que você conhece alguém e que você gosta muito dessa pessoa, e ali, claro, gostando dela, admirando esse tipo de pessoa, você quer aquela pessoa na tua vida, então você vai dando determinada liberdade para ela aproximar. Ou às vezes você mesmo dá alguns passos para se aproximar daquele tipo de pessoa. Mas você tem um termômetro e você vai observar ali se aquela pessoa está dando aquela mesma liberdade para você. De forma que com o tempo, se você vê que você tentou, que você buscou aquela amizade, que não houve reciprocidade, você mesmo, a não ser que você não tenha amor próprio, ou que você seja uma pessoa interesseira, você mesmo vai se distanciar, você mesmo vai parar com aquilo, vai ficar na sua. No caso, o nosso relacionamento, o relacionamento de Deus com qualquer pessoa é assim. E Deus não faz distinção de pessoas. Ele quer que todos se salvem. Então ele vai dar aquela liberdade para você se aproximar. De forma que se você se distanciar, você vai se distanciando e tal, ele não vai insistir com você. Você pode
ser bonito, feio, alto, baixo, preto, branco, ele não vai insistir com você. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama, sim, mas ele não força a barra com você. E nós temos um outro exemplo do relacionamento com Deus, outro exemplo que eu trago aqui. Se relacionar com Deus é semelhante a se alimentar. Suponhamos que você tem uma condição boa e você passe por 3 anos se alimentando bem. E ali aquele te dá uma sustância, você está bem de vitamina, você está bem de minerais, você tem saúde, beleza. Se você passar aí 2 meses sem se alimentar, do nada você breca, passa 2 meses sem se alimentar, você acha que você vai sobreviver? Eu não sei quanto tempo um ser humano consegue ficar sem se alimentar e viver, acho que 30 dias, sei lá, 20, depende da pessoa. Mas o fato é, a mensagem que eu trago para você nesse sentido aqui, você pode ter se alimentado bem durante a vida inteira. Se você parar um tempo de se alimentar, aquilo vai trazer consequências para você. E o relacionamento com Deus é dessa maneira também. Você pode ter 30 anos que você serve a Deus. Se você nos últimos 2 meses levou de qualquer forma, largou tua vida de oração, que é aquele momento ali que você se aproxima de Deus para conversar, né, para ouvir e falar com Deus. Se você desleixou da tua vida de oração, eu tenho certeza que você está anêmico. Por outro lado, se uma pessoa não se alimenta bem, de repente ela passa a ter uma excelente condição e ela começa a se alimentar bem. Isso é para você que não conhece a Deus ainda. Um alento, uma oportunidade para você. Então, você não conhece a Deus, nunca buscou a Deus e tal. Digamos que você é essa pessoa que se alimenta mal, essa pessoa do exemplo. Suponhamos que de repente você começa a buscar a Deus e ali intensamente em oração. Inicialmente eu diria que você logo sentiria a presença de Deus, que é algo que não tem como explicar, só quem sentiu já sabe, mas a quem busca sente. E que você comece a bater a porta, em pouco tempo Deus te enche da presença dele, do Espírito Santo, e causa uma transformação em você, mesmo você tendo buscado há pouco tempo. A transformação ela é progressiva, mas no curto prazo ela causa um impacto muito forte. Então eu tenho basicamente 2 mensagens. A primeira é que se você não conhece, você começa a buscar e todo o tempo que passou para trás, não importa, você vai se alimentar bem, vai se fortalecer do que é de Deus. E a outra questão é, não pense você que Deus vai insistir com você, independentemente de quem você seja. Ele não vai insistir com você para você buscar a Ele ou se aproximar dele. Ele vai te dar liberdade. Você bate na porta, eu estou falando da oração, e Ele vai te dando liberdade e você vai se aproximando. E essa foi a mensagem de hoje.